Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV, na cidade de Bauru, gravando o podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Bom, quero me apresentar para vocês. Eu sou a Roberta Rodrigues, sou pedagoga, sou escritora. Quero mostrar para vocês alguns dos meus livros antes de eu mostrar para vocês a minha convidada. Estamos aqui na Casa Nova, mudamos aqui, ó, janeiro, comecinho de 2025, estou estreando num lugar novo. Você precisa vir aqui conhecer nossa casa nova, nosso podcast. Estamos recebendo muitas mulheres com histórias inspiradoras e hoje eu tenho aqui uma doutora para contar a história dela, contar sobre o trabalho dela como advogada, mas vou contar um pouquinho sobre mim primeiro. Como eu falei, eu sou pedagoga, sou escritora e tenho escrito alguns livros, principalmente para crianças. Mas eu tenho um livro aqui sobre depressão, que se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Esse livro eu conto experiências de fé que eu tive com Deus, lições de vida que eu aprendi com Deus durante a depressão que eu passei, como Deus me ensinou lições de vida para vencer a depressão. Então é um livro muito bom para você que está passando por depressão, que conhece alguém que está passando por depressão. Então procura aí esse livro na internet, em vários sites. Mas se você quiser saber mais, tem aí o link nas descrições desse vídeo para você encontrar onde comprar. Tenho escrito também alguns livros para crianças. A minha filha mais nova, eu tenho 3 filhos, mas a minha filha mais nova tem sido a minha inspiração para escrever histórias. E eu escrevi um livro para ajudar crianças que têm problema, assim, não querem ir para a escola, né? Toda criança passa por essa fase, que não quer ir para a escola, que não gosta de ir para a escola. E esse livro é até engraçado, né? A história da minha filhinha, que se chama A Menina que Não Gostava de ir para a Escola. Então, ela teve esse período que não gostava de ir para a escola, mas ela aprendeu uma grande lição de vida, que eu compartilho aqui, uma lição de vida que os seus filhos precisam aprender. Como é importante ir para a escola, como é bom ter saúde para acordar todos os dias com vida e poder ir para a escola. É uma dádiva de Deus. Então, é um livro muito bacana. Esse livro aqui eu escrevi falando sobre bullying, a lagarta que sofria bullying na escola. Hoje em dia nós temos visto o bullying na escola, nós temos que dizer não ao bullying, temos que lutar contra o bullying. Nós, como pedagogos, professores, diretores de escola, pais, nós temos que lutar contra o bullying nas escolas, em qualquer lugar. Mas esse livro eu escrevi para ajudar crianças, para mostrar para elas como elas são especiais, que elas não devem aceitar o bullying e que elas devem saber que elas são especiais, cada uma com a sua individualidade, cada uma é importante para Deus, é importante para a família. Então, esse livro aqui também é muito bom para sua criança que está passando bullying ou para você presentear. Esse livro aqui, A Minha Gatinha Marie, eu escrevi contando a história de como a minha filhinha encontrou a gatinha dela, a Marie, durante a pandemia. Nós encontramos essa gatinha num cesto de lixo, no lixão, e essa gatinha nos ajudou muito durante a pandemia. Ela trouxe muita alegria para a minha família. Então, você que gosta de animais, seus filhos gostam de animais, é um livro também bem lindo, bem gostoso para contar ali na hora de ninar, para você presentear, tá bom? E o meu último livro infantil, que eu escrevi em 2024, agora no final do ano eu lancei mais um livro, se chama Histórias de Mulheres que Inspiram. São mais de 30 histórias em apenas um livro, logo vou estar trazendo aqui para mostrar para vocês. Mas o meu último livro infantil foi esse daqui, Pedro, Menino do Coração Nordestino, que eu conto a história do Pedro, que é um menino que mora aqui na cidade de Bauru. Ele tem uma cordeuteca aqui na nossa cidade, com mais de 3.000 títulos. Ele é apaixonado pelo Nordeste, pelo povo nordestino, pelos cordéis. E eu conto aqui um pouco do Brasil, né? Um pouco da nossa história, do nosso povo nordestino. Conto aqui a história do Pedro, conto como eu conheci o Pedro. Na verdade, foi através da minha filha, ela está aqui também nessa história. É um livro muito lindo, um livro didático que você precisa ler e também é um bom livro para presentear, tá bom? Então, agora chega de delongas, chega de falar de mim, porque eu tenho essa convidada super especial aqui para apresentar para vocês, a doutora Jéssica Palim. E eu tenho a honra de apresentar essa mulher que é sinônimo de determinação, de propósito de vida, propósito de fé. E é a nossa convidada de hoje, uma psicóloga. Olha que chique, gente. Hoje eu tenho uma psicóloga e uma advogada aqui, 2 em 1. Uma advogada psicóloga tributarista, cuja trajetória é marcada por grandes desafios e muitas realizações. A doutora Jéssica, ela se formou em psicologia em 2005, especializando-se em terapia familiar sistêmica,
E a paixão dela pelo desenvolvimento humano a levou a construir uma carreira sólida na área de recursos humanos, ajudando empresas e pessoas a crescerem juntas. Mas foi nesse contexto que ela criou o Integramente. Ela vai falar para a gente sobre isso e eu fiquei muito curiosa para saber. Que é um método inovador que conecta testes psicológicos e devolutivas personalizadas, promovendo mudanças significativas tanto para indivíduos quanto para organizações. Mas ela não parou por aí não, gente. Ó, em 2017, ela concluiu a sua segunda graduação, dessa vez em Direito. Eu quero saber tudo, como que foi nessa mudança de área. Mas ela direcionou a sua atuação para o campo tributário, com foco na recuperação de tributos no setor do agronegócio. Hoje, enquanto ela finaliza seu mestrado, ela vive o auge da sua carreira, unindo sua paixão pelo desenvolvimento humano à expertise jurídica. Doutora Jéssica acredita que o segredo do seu sucesso é a sua fé inabalável e o desejo genuíno de fazer a diferença na vida das pessoas. Seja promovendo o equilíbrio emocional, né, dentro das empresas ou ajudando os negócios a prosperarem. Ela é uma profissional que inspira transformação. Então, para nós aprofundarmos na história da doutora Jéssica, eu vou fazer algumas perguntas, mas eu quero primeiramente, né, te falar, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Roberta. Muito obrigada Prazer por ter aceitado, aqui. né, nosso convite, por estar aqui, vai responder nossas perguntas, contar um pouquinho de você. Sim. Quero saber um pouco mais, mas muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, conversando, e a gente vai fazer essa troca. Isso aqui. aí, doutora. Eu quero saber como que você, primeiramente, né, como que você se tornou uma psicóloga e depois de psicóloga para advogada. Eu quero que você conte um pouquinho como que foi isso daí. Da onde que surgiu, né, esse amor na psicologia e depois ao direito? Sim. Na verdade, eu cresci dentro da igreja. Meus pais eram pastores, né? Então, minha vida foi dentro de igreja. E igreja, a gente... É pessoas. Pessoas, problemas. Sim. Eu falei, como que eu posso ajudar as pessoas? Então, a psicologia, ela agregou, foi essa situação, né? De eu querer servir a Deus de alguma forma. Entendi. E a psicologia me ajudar nisso dentro da igreja. Essa foi o primeiro foco meu, né? E nós morávamos em Monte Azul Paulista. Eu falo que é uma cidade pequena, ali mas perto a mais charmosinha aqui. De São José do Rio Preto? É, fica a 100 quilômetros, tá. né? E eu cresci ali. E depois, quando fui fazer faculdade, meus pais foram para São José do Rio Preto e ali eu comecei a faculdade de psicologia. É onde você mora hoje. Olha, onde eu gente, moro. Estamos recebendo aqui a doutora lá de São José do Rio Preto. Estamos ficando chique. Então, aí eu fiz a faculdade de psicologia, encontrei meu esposo lá também, eu já o conhecia desde Monte Azul, mas a gente não perdeu contato depois e nos reencontramos em Rio Preto, dentro da faculdade. Planos de Deus, né? Planos de Deus. E aí, ele fazia psicologia também, e aí eu terminei e já ingressei na pós-graduação sistêmica, na abordagem sistêmica, na Faculdade de Medicina lá de São José do Rio Preto. E nós casamos nesse meio tempo. Nós casamos em 6 meses. Nós namoramos, noivamos, casamos. Ganharam de mim, eu casei em 9. Olha só. Falei, legal. não, nós não vamos ficar enrolando não. Vamos bater os objetivos e vamos embora para frente. E aí, ele já trabalhava com tributos. Certo. Com recuperação de crédito CMS para produtor rural. E eu trabalhava numa joalheria. Eu era caixa numa joalheria. Então você não estava trabalhando como psicóloga ainda? Não, ainda não. Porque assim, eu me formei com 22 anos. Nossa, super nova. Naquela época, em 2005, há 20 anos atrás, a psicologia ainda era tida como para quem tem problema, é doente e está surtando. Verdade. Ainda mais construir uma carreira com 22 anos. Sim. Não era muito respeitado. Assim, não era. Uma menina, o que essa menina vai falar para mim? É verdade. Sim. Não tem experiência nenhuma. Então, eu teria que estar fazendo um trabalho voluntário ou, né, para que eu ganhasse espaço. Sim. Mas o escritório foi crescendo, tomando uma proporção que a gente falou assim, olha, a psicologia ela vai vir no momento certo. Sim.
mas vamos focar naquilo que vai nos sustentar. Sim, Porque ela não pagava minhas contas. Verdade. Então, nós resolvemos dar continuidade no escritório. E com isso ele foi crescendo. E eu falei assim, o Altair falou assim para mim, olha, surgiu uma oportunidade para ele num abatedouro aqui em São Carlos, né, como contador. E ele falou assim, o escritório está aí e eu preciso que alguém faça direito. Nossa. Eu falei assim, eu já estava no 3º filho, tá? Uau. Que nesse meio tempo, de 2005, nós casamos em 2004, até 2011, por aí, em 2012, eu tive 3 filhos. 3 filhos. Foi um atrás do 3 outro. meninos. 3 meninos. 3 meninos. Bênção. Todos planejados, Sim. ninguém veio de supetão, mas 3 crianças pequenas. Sim. E aí eu falei assim, olha, vamos... Ele falou assim, alguém tem que fazer direito. Eu falei, oi? Sou eu? Ele falou assim, eu já estou fazendo uma MBA. Você precisa fazer direito. Eu falei, mas eu nunca sonhei em ser advogada. Eu sou psicóloga e não O advogada. advogado tem que ser um pouco psicólogo, ele tem que ser. Aí ele falou assim, Mas é mas totalmente diferente. precisa. A empresa precisa. Uhum. Eu falei assim, a necessidade é uma coisa, sonho é outra. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar para a cadeira de faculdade. Uau. Mais 5 anos. Com 3 3 filhos. Nossa, que coragem. Ai, não foi animador no começo. Não, imagina. Não foi. Deve ter sido fácil. Mas depois passou. Sim, Porque tudo passa. é verdade. Né? Então Verdade. você vai construindo, as coisas vão passando. Se você vai não faz, o tomando- tempo passa do mesmo jeito, vai né? passar do mesmo jeito. Então, assim, eu gosto porque a nossa parceria dentro do casamento, meu marido é muito visionário, Que sabe? bom. Então, essa parceria nossa fez a gente crescer muito, Uhum. porque eu entendo aquilo que Deus deu para ele de visão. Isso. E eu não tenho medo de seguir, porque a gente confia um no outro, né? A gente tem essa parceria, então, assim, bora lá. Vamos lá. Ele dá a visão e eu ponho em prática. Isso aí. Daqui que eu ajusto, que eu crio os procedimentos e a gente caminha junto. Então, eu falei, vamos lá, vamos fazer direito. Só que como a gente trabalha na área de tributos, aí acabou o direito, tem que fazer uma especialização. Sim, sim. Então, fui fazer a especialização em direito tributário. Da especialização, eu já fui para o mestrado depois, porque a Que gente você está precisa... fazendo agora, né? Estou terminando agora. Então, Porque não as coisas para não nunca, tomando, né? não tem como parar. Não tem. Não tem Sempre como surgem parar. A gente leis precisa- novas, coisas novas. Né? E no nosso mundo, você tem que... todas as profissões, você tem que ser bom em... Sim, Você sim. não Tem dá que se para você, atualizar. sabe? Eu atendo todas as áreas. É. Eu não consigo Não dá, achar não dá. que isso dá certo. É. Você tem que especializar numa situação, até para você puxar teu time. Você precisa estar ali focado naquele objetivo. Verdade. Então, quando eu fui fazer o mestrado, eu fui porque o mestrado, a especialização já me ensinou a estudar. Sim. Porque eu detestava estudar. É o que o teu livro ali. E fez escola. E estudar. Nossa. E a gente não cria, não tem aquele gosto do aprendizado. É verdade. Mas quando você vai para uma especialização, parece que tudo Muda. Né? É. Abre a mente. Abre né? a mente. Aí eu falei assim, cara, a gente pode melhorar aqui e ali. E o mestrado foi mais uma cereja ali do bolo para falar assim, o escritório, a empresa cresceu. Uhum. A gente tem que enriquecer o nosso currículo, então tem coisas na vida que eu aprendi que assim, a gente precisa fazer porque é necessário, aceita e pronto. O sonho, aí tem gente que fala, mas tem coisa que eu não sonhei, eu não gosto e tal. O sonho vai pagar a tua conta? Não paga. Nem Se sempre. o teu sonho pagar a tua conta, ótimo. É. Se não pagar, faz aquilo que vai pagar a tua conta e depois você tem o tempo para se dedicar ao teu sonho. Verdade. É isso. É isso que você pensou. É a vida, né? Então, foi dessa forma e hoje nós construímos uma empresa muito linda, né? bom. O pessoal hoje começou com nós dois, hoje a gente tem 70 pessoas Olha dentro do que escritório. beleza. Então, assim, a gente atende multinacionais, grandes empresas e produtores rurais. Então, ficou dessa forma, né? Então, o direito entrou pela necessidade, a psicologia por um desejo. Sim. E a gente acabou unindo aqui na frente, né?
E então foi dessa forma que foi surgindo aí a minha top. história. Mas eu tenho certeza que a psicologia, ela te ajuda em muitas áreas, em muitas coisas, muito, né? Me ajuda em muito. Até para você conversar com os clientes, Sim. Analisá-los, né? Sim. Sim. Na verdade, assim, a gente dividiu em alguns departamentos. Então, assim, a gente reconheceu um no outro as habilidades. Uhum. Então, meu marido, ele cuida da parte comercial, parte de investimento, né, a parte financeira ali, alguma coisa de operação. Eu fico com a parte administrativa, RH aqui e o jurídico. Então, como o time nós somos dividindo em departamentos, tem a necessidade de você acompanhar de perto. Sim. E essa necessidade, eu fui falando, tem pessoas, como o nosso trabalho é muito complexo, a gente analisa muito planilhas porque nós temos o compliance. A parte de compliance, então eles têm que analisar todos aqueles dados. E aí nós precisamos enviar para a Secretaria da Fazenda o cliente. Então você vai levar para o fisco o cliente. Se você faz alguma coisa errada, vai trazer um problema enorme para o seu cliente. Com certeza. Um 0 a mais, um 0 a menos, uma vírgula no lugar errado. Nossa, não pode errar. Então, eu precisava de pessoas com muita concentração. E aí eu comecei a estudar, a colocar a psicologia no sentido de eu preciso analisar os perfis para cada departamento correto. Interessante. Porque eu preciso de uma maior concentração. Sim. Tem pessoas que rendem mais em determinado departamento, tem outros que rendem mais em outro. É verdade. Então, aí eu falei assim... Até pelos temperamentos, né, de cada uma. Aí eu comecei a utilizar os testes. Eu falei assim, vamos começar com os testes, né? Aí eu aplicava teste de atenção. A atenção da pessoa é boa. Mas parece que não rende, parece que não vai, aquela coisa toda. Aí eu peguei e falei assim para a moça do RH uns anos atrás. Falei assim, compra um teste de inteligência, eu acho que a gente está errando com essa pessoa aqui. Aí apliquei o teste de inteligência. O QI estava acima da média. Aí eu falei assim, cara, é aí que está o problema. Olha eu estou errando. Uma pessoa com QI elevado, ela não pode estar na frente de uma planilha. Não pode. Ela não vai produzir. E sabe aquela situação que a pessoa falava assim, me dá mais uma oportunidade, eu gosto da empresa, eu gosto da empresa. Poxa, se eu vi do colaborador, eu quero ficar aqui, mas eu não estou rendendo, eu não estou entendendo por quê. Ela nem sabe por quê, né? Aí eu falei, é nós que estamos errando. Olha só. Aí, realmente, a gente estava errando. Trocamos de setor. Pronto. Acabou. Que coisa. Continua com a gente até hoje. Olha só. Então, aí, eu falei assim, mas eu vou ampliar esse negócio aqui de uma outra forma. Comecei a aplicar o teste de temperamento, o Eneagrama, que é o teste de personalidade, mais 2 de personalidade, que é o IFP e o BFP. E aí surgiu integramente. Porque eu comecei a focar no RH. Hoje nós temos 2 psicólogas, uma está se formando. E eu, né? Então nós somos em 4. E lá a gente começou a pegar esses testes. Então, eles me apontam assim, o que a pessoa tem de habilidades, né? E qual que é o nível que ela está. Por exemplo, a assistência. Lá me aparece assistência. O nível está abaixo da média. Para eu investir nessa pessoa como líder, eu preciso, no mínimo, que essa assistência esteja acima da média. Entendi. Porque ela precisa dar suporte para o outro. Sim. Se ela está abaixo, eu preciso mostrar para a pessoa, você precisa trabalhar isso aqui, não depende da empresa. Então, o que a gente fez com esse Integramente? Conscientizou os colaboradores do ponto de partida deles. Você está nesse nível. Isso aqui é independente, em qualquer lugar que você for trabalhar. É verdade. Porque é aquela coisa assim, que eu sempre ouvia. A empresa não reconhece. A empresa não reconhece, eu não sou reconhecido. Às vezes você está no lugar errado, né? Então, aí eu comecei a trabalhar com os colaboradores no seguinte sentido. Eu falo que eu não gosto... Eu sei a importância da CLT na questão de proteger o trabalhador, tal, de injustiças e tudo, mas ela não serve para nada. É verdade. A CLT, ela coloca uma barreira entre a empresa e o funcionário de uma tal forma,
como se ele fosse escravo da empresa. verdade. E não é isso. Uhum. O que a gente traz de conscientização para os nossos colaboradores é: você chegou aqui com um currículo. Uhum. Você é o meu fornecedor. Sim. Eu sou o seu cliente. É, Eu, empresa, sou o seu cliente. exatamente. Você me colocou aquilo que você tem para me oferecer de trabalho. Seus skills, né? Você falou, principalmente nos dados adicionais do currículo, tem lá. Eu estou apto a aprender, Uhum. eu quero crescer junto com a empresa, eu vou dar o melhor de mim, que não sei o quê. Então, assim, na hora que você vai falar isso para o colaborador, ele já até esqueceu o que ele colocou no currículo. Com certeza. Então, simplesmente, a gente faz o quê? Devolve para ele Aquilo que aquilo que ele me ele ofereceu. ofereceu, sim. Peraí. Então, eu avalio os meus fornecedores a cada Uhum. 6 meses. Olha que interessante, legal. Na hora que eles acordaram para isso, falaram, peraí. Não. Então para eu ser reconhecido, eu preciso fazer isso e isso. É? E eu preciso fazer a mais, porque aquilo que eu ofereci no meu currículo, Uhum. eu acordei o valor. É verdade. Eu estou sendo pago por aquilo que eu coloquei no meu currículo, ótimo. Só que se eu quero dinheiro novo, eu tenho que ter atitude nova. Com certeza. Fato novo, dinheiro novo. Nossa, legal. Lázaro do Carmo já fala isso. E é isso que a gente vem trabalhando. Então, como que eu posso ajudar o meu colaborador? Uhum. Mostrando para ele a real situação dele. Olha, os seus testes psicológicos me indicam isso, 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 aquilo. Esses são seus pontos positivos e esses aqui são seus pontos negativos. Sim. Vamos fazer um plano de ação para que a gente, dentro de 6 meses, você possa trabalhar em cima disso para o crescimento. Sim. Então, a gente ajuda ele a fazer aquele plano de ação. Vai e volta várias vezes, porque corrige. Você acha mesmo que essa forma que você colocou, você vai alcançar em 6 meses? É verdade. Então vamos repensar? Então, a gente realmente faz isso. Legal. Acompanha esse fazimento desse plano de ação. E os líderes vão acompanhando durante a trajetória. E nós implantamos também os programas de engajamento. Uhum. A gente faz a premiação, porque eles são avaliados pelo líder todo mês. O líder também tem que ter um preparo. O líder tem. É. Aí que é o segredo. Porque se o líder tem que avaliar o seu colaborador, ele tem que estar apto. Sim, se ele tem que estar apto, ele também está sendo avaliado. É verdade. É um ciclo. Sim, um avaliando o outro. Um avaliando o outro, um avaliando o outro. Então, aquela coisa de abuso de autoridade, aquelas coisas, então não tem, sabe? Porque legal. Você vai eles vão sendo Muito avaliados bom, e reavaliados o tempo inteiro. Uhum. Então, isso trouxe uma riqueza muito grande. Porque você não tem aquela coisa, você não entregou isso, você não entregou aquilo. Sim, a pessoa, ela já vai vendo que, peraí, eu estou deixando de fazer, porque ela toma consciência. Que ela sabe que ela pode fazer mais, que ela está. É. Aí você começa a trabalhar. Que nível você quer chegar? Uhum. Sim, isso é muito importante. Então, quando a gente pensou em trabalhar o desenvolvimento emocional dentro da empresa, foi justamente para isso, para que a gente acabe com aquelas frases prontas. Sim, sim. A empresa não reconhece e o funcionário não quer trabalhar. São frases prontas. Que vai ter isso, vai. Vai ter. Mas como que nós podemos mudar isso? Sabe? Então, aí como nós criamos esse Integramente, nós fizemos uma parceria aí com uma cooperativa de psicólogos lá em Rio Preto. E a empresa hoje ela investe 40%. Que legal. Da sessão, então ela custeia e os outros 60% o colaborador custeia. Então nós fizemos esse convênio para quê? Para que a gente tenha responsabilidade na hora que você vai dar uma devolutiva, que ele esteja amparado por outro lado. Por um profissional. Por um profissional e não confunda ali os ambientes, né? Que ele possa trabalhar e enriquecer. Porque fazer terapia, gente, enriquece qualquer um. Com certeza. Certeza. Aquele mito já caiu. Foi. Ainda tem, mas... Alguns ainda mas assim, se a pessoa entende que ela precisa, sabe? Assim, todos nós precisamos de terapia. Hoje o mundo está muito doente, né? Nossa, as pessoas estão muito doentes. Muito.
Então, foi nesse sentido aí que a gente começou esse integramente. Mas é interessante porque a gente só fazia isso dentro do nosso escritório. Sim. Fazia isso dentro do nosso escritório. E aí, quando a gente começou a falar, a gente precisa começar a investir no marketing, a empresa não... Ela cresceu no offline, mas não cresceu no online. Entendi. Hoje, os nossos 21 anos que nós temos de empresa, foi só no offline. Só no offline. Imagina, hein? E no online, a gente... Tem muito mais para crescer. Não é? Tipo, não tem limites. Não tem limites. E aí a gente falou assim, nesse ponto nós estamos muito para trás. Muito para trás. E daí a gente começou, no início de 2024, nós fomos fazer a mentoria com o Thiago Fonseca. E lá a gente começou a ver outros mundos, outros ambientes, outras coisas. E aí ele falou para o Altair, você vai trabalhar então a parte de tributos nas suas redes sociais. Mas e você, Jéssica? Eu falei assim, eu nem sei, eu nem pensei. Eu não sei o que eu vou fazer. Aí ele falou assim, mas o que é que você faz? Eu cuido do jurídico ali, mas eu tenho um trabalho no RH. Me conta sobre isso. O que você fez? Eu falei assim, nós implantamos uma cultura cristã dentro da empresa. Ele falou, mas o que é cultura cristã? Eu ia perguntar isso para você agora, sobre essa cultura cristã na sua empresa. Você já aproveita e já conta para gente. Vou falar então que essa cultura cristã. A cultura cristã dentro da empresa, tem gente que pode pensar, então as pessoas são obrigadas a ser crentes ou ser... Não, eu tenho pessoas na minha empresa de diversas religiões e de gêneros diferentes. A cultura cristã dentro da empresa é simplesmente você aplicar os princípios cristãos. Lá de Efésios. A ética, né? A ética. Aquilo que está dizendo em Filipenses. Ética, moral. A parte dos frutos do Espírito que fala sobre você precisa ser amável, você precisa ser honesto, verdadeiro. Você precisa ser crente para exercer isso? Não deveria, né? Não. É crente em Deus, né? Tem que ser. Então, você não precisa ter... É esse feeling que a gente coloca. Então, toda segunda-feira nós temos reuniões às 8h30 da manhã. Legal. Com a empresa toda. Então, a gente reúne o time toda segunda-feira. Começar a semana já. Isso. E ali, eu trago um versículo bíblico, dou uma contextualizada do que estava acontecendo, mas aquilo a gente aplica para o nosso mundo corporativo. Então, a gente utiliza de uma história bíblica, e as pessoas, uns podem falar que é uma filosofia, outros podem falar que é um contexto. As pessoas nunca me falaram assim, mas eu não quero. Nunca ninguém falou. Não. Porque era como se você pudesse... você vai utilizar Platão? Você vai utilizar Sócrates? Sim. Eu estou utilizando a Bíblia. Sim. Porque aí que é o seu livro de referência. Aí é onde os empresários precisam entender quais são os valores que você quer implantar para a sua empresa. Porque a cultura, ela vem de cima. Sim. Ela precisa ser estabelecida pelos diretores, pelos proprietários. O que é que você quer com essa organização aqui? O que você quer com esse mundo corporativo aqui? Eu quero que seja uma empresa que cresça, mas quais são os valores que você quer implantar aqui dentro? Quando nós fizemos isso, nós implantamos a cultura cristã, então nós definimos que esses princípios são inegociáveis. Exatamente. São inegociáveis e eu preciso estar reforçando semanalmente a minha cultura. É verdade. A minha cultura. Igual a gente faz para os filhos, né? Porque é o que eu te falei. Se a gente lida com o fisco, olha só, trazendo nosso mundo aqui, do nosso trabalho, eu não posso falar assim, liga na empresa. Eu quero falar com fulano. Aí você vira assim, fala que eu não tô. Nossa. Se você está estimulando o colaborador a falar que você não está, uma mentirinha desse tamanho pode ocasionar outras. Nossa, é verdade. E na hora que você vai cobrar um trabalho, mas você não falou. É isso mesmo. Mas
Nossas palavras falam mais, né? Mais alto. Então, essas atitudes a gente não aceita. Na verdade, as nossas atitudes, elas falam mais do que nossas palavras. Sim. Então, não tem como a gente tolerar qualquer coisinha. Mas não tem mentira na tua empresa? Aí é de cada um. Mas aquilo que a gente tenta frisar semanalmente os valores são esses aqui. Então, vamos pegar firme, porque aquilo que está acontecendo, existe um processo, um procedimento. Com certeza. Então, esses princípios cristãos a gente não negocia. E a gente tem Jesus como aquele que... O líder, né? Tudo. Ele é tudo. Que lindo, né? Que bom. E aí você contou tudo isso pro Tiago, né? Voltando lá. O Tiago. Contei tudo isso pro Tiago, ele falou assim... Ô, Jéssica, mas eu não vi ninguém fazendo isso ainda. Verdade. Aí eu falei, mas como não? Ele falou assim, não. Geralmente os empresários, eles são cristãos, mas eles não trazem isso para dentro da empresa. Eles não fortalecem, não deixam explícito. Falar, não posso misturar. Não posso misturar. Eu tenho às vezes é por medo até de perder cliente, por medo de perder gente. E é o contrário. É o contrário. Porque entenda assim, quando você fundamenta em Jesus, quem mantém é Ele. É Ele. Não precisa quando ter medo. Você constrói por você, você pode ruir. Que tem que manter. É verdade. E não é fácil. Não é dá tão certo. mais fácil você construir as coisas em Jesus. Com certeza. Que ali você não precisa ficar preocupado. Não. Então, quando as pessoas tomam consciência disso, então a empresa ela flui. Ela flui. As coisas começam a acontecer de uma forma que você fala assim, nossa, não sou eu. É verdade. É Ele. Não sou eu. É Ele. É isso mesmo. Então é isso. Aí ele falou assim, vamos começar a fazer um trabalho sobre isso. É um produto, porque você pode ensinar como constrói uma cultura cristã na empresa. E como você vai aplicar isso integramente. Porque as empresas hoje, o RH faz isso aqui, um teste ali, um DISC, bem simples. Raso. Bem raso. E ainda nem dá devolutiva para o colaborador e nem um plano de ação faz. É verdade. Então, ele falou assim, isso é um produto. Eu falei assim, um produto? Você nunca tinha pensado Imagina. Nisso. Ele falou assim, é um produto. Eu falei assim, para, Tiago, como assim um produto? Eu não pensei em vender, comercializar, escalar esse treino. Ele falou assim, Jéssica, isso é um produto. Começa a estruturar esse produto. Então, aí começou a estruturação de tudo, gente. Então, tem que dar nome para o negócio, tem que abrir o CNPJ para registrar, fazer toda aquela questão para o produto. Então, assim, é presente de Deus, Com porque certeza. O meu sonho de psicóloga... Você está vendo? Lá atrás... É o que está gerando tudo isso hoje. É o que está me trazendo a felicidade, sabe? O contentamento, a satisfação. Então, assim, não é perdido. O sonho, ele não acaba. Quando ele é sonho de Deus, e se você está alinhado no mesmo propósito que a necessidade dele, as coisas vão acontecer. Com certeza. E ele não atrasa. Fala assim, Deus atrasou. Não atrasou. Não, tudo na hora certa. Tudo na hora certa. Que lindo, né? Tudo na hora certa. Então, hoje você tem implementado esse produto de cultura cristã dentro das empresas e também o Integramente. Seriam, então, dois produtos. Dois produtos. E você tem levado isso para outras empresas? Sim. Porque quando a gente começa... Porque hoje em dia tudo se fala... cultura. Parece até um clichê. Sim. Né? Tá meio, né? Mas é necessário. A cultura, ela é o que vai ditar... Antes era a missão, visão e valores, que está dentro da cultura. Sim, também. Está dentro da cultura. Então, as pessoas estão tão perdidas que, às vezes, elas focam numa área e não focam em outra. E tudo precisa... Eu vejo assim, lá no mundo, por exemplo, dos advogados. Tem advogado que gosta muito de estar ali fazendo a peça, fazendo recurso e tal. Então, a diferença entre você quer ser um advogado ou você quer ser um empresário? Sim. Porque são situações totalmente diferentes e não dá para caminhar junto. Verdade.
Não dá para caminhar junto. Hoje eu tenho mestrado, tenho título de advogado, mas eu não advogo. Não advogo, porque você está no mundo Eu empresarial. eu sou empresária. Uhum. Não tem como. É. Porque o mundo empresarial, você tem que Ele estrategiar. exige muito, né? Você tem que estar ali focado, você tem que estar prestando atenção nas dinâmicas das coisas. Você tem que pensar que empresário, você tem que saber administrar, você tem que saber de pessoas, você tem que saber de comercial, você tem que saber de marketing, você tem que saber Verdade. de finanças, você tem que saber. É verdade. Não dá para você ficar gastando tempo fazendo uma peça, fazendo um recurso. Não dá. Aí você tem um time, você cria um time de excelência. Que vocês têm hoje. Uhum. Aí você cria um time de excelência. Porque na hora que você vai ver o resultado do trabalho, você bate o olho e você fala, você sabe dizer. Sim. Não, isso aqui tem Tá qualidade. bom, não. É. Não, isso aqui não tem qualidade. Uhum. Aí sim. Agora você cria um time de excelência. Então, as pessoas precisam decidir. Por isso que elas patinam. Parece que meu negócio não vai para frente, não dá certo. Não dá... Mas o que é que você quer? Você quer ser empresário ou você quer ser um advogado? Você quer ser um médico ou você quer ser um empresário Sim. de medicina? É. Você quer ser um dentista ou você quer ser um empresário de uma clínica odontológica? Sim. Tem que escolher. Chega uma hora, você tem que escolher. É. E quando a pessoa faz essa escolha, aí ela não sabe por onde começar. Ai, não, então peraí. Nós precisamos ter uma cultura. Entram. Uhum. Porque tem que surgir algumas coisas da onde que eu vou, o que eu quero estabelecer. Sim. A pessoa fica meio perdida. Entendi. E é interessante que tudo isso começa com autoconhecimento. Não dá pra gente... A pessoa ela só vai decidir na hora que ela se conhecer. E às vezes ela não se conhece. Não né? se conhece. Então, através dos testes, ela consegue ter um autoconhecimento. Consegue aprender, às vezes, coisas sobre ela que ela não sabia. É um instrumento. Olha só. É um instrumento porque ela vai, por meio daqueles testes, ela vai... Porque os testes, assim, às vezes tem pessoas que utilizam o teste e falam assim, então eu sou desse jeito, você tem que me aceitar como eu sou. Não. Estão não usando é isso pra hoje. Te justificar. Estão usando isso hoje, eu tenho ouvido muito. Peraí, não é bem assim. É só para te mostrar como você está, mas você pode melhorar a partir disso. É. E o empresário precisa entender isso. Então, quando a gente entende quem nós somos, fazemos essa reflexão, temos o controle das nossas emoções, é importante, principalmente para definir raio de ação dos sócios. Uhum. Que parte que você vai trabalhar, que parte você vai trabalhar. Diminui conflitos. Legal. Verdade. Estabelece fronteiras. Então, o Integramente, ele surgiu disso. A ideia foi assim, na verdade, não teve uma ideia, ela foi caminhando, foi construindo, foi sendo construído. Aí que veio o nome depois. Depois veio só o nome, mas veio sendo construído ao longo desse tempo. Né? É reconhecendo quais são suas habilidades, reconhecendo o outro. Né? Eu e o meu marido, a gente faz muito isso. Tem muito essa troca. Tem que ter. E respeito. Né? Olha, eu fechei dessa forma, entrei no cliente dessa forma. Tá ótimo. Eu não vou lá meter o bedelho. Por que você fez isso? Não, peraí, você tá com... Ótimo, deu certo? Perfeito. Sim, é verdade. Entendeu? É. Mas por quê? Porque eu vi que ele também veio se lapidando, veio crescendo nessa área e... Com certeza. Ele é ótimo nisso. Ele também fez psicologia, então. Ele também fez psicologia. Nossa, tão bem os dois. Eu queria falar um pouco agora da sua família, né? Porque imagino que não deve ser fácil conciliar tudo, né? A família, trabalho, tudo isso. Então, como que é? Como é que é ser mãe, esposa, empresária, tudo ao mesmo tempo? Conta pra gente. Tudo ao mesmo tempo, pois como que é esse relacionamento aí familiar? Os nossos filhos, eles são muito cooperativos. Qual a idade deles? Um vai fazer 18 agora, 17, 15 e 12. Ai, olha só, tudo mocinho. Tudo. E assim, eu falo que eles são tudo de bom, porque... Que bom. Nessa fase que eu estou passando, eu falo por mim, né? Nessa fase que eu estou passando de mestrado, quantas renúncias? Com certeza, com certeza. Porque quem faz um mestrado não faz sozinho, a família faz junto. É verdade. É tanta renúncia
E eles estão ali, mãe, vai dar certo. Olha, Mãe, te não se apoiando. preocupe. Mãe, você precisa entregar isso aqui. Olha, fica tranquila, Que a bom. internet vai funcionar. Sabe, coisas pequenas que você Sim, fala sim. assim, nossa, que família linda que Que eu tenho. bom, Então, os que nossos bênção, filhos, né? assim, é uma benção. Então, a gente sempre tenta colocar eles inseridos dentro da igreja, Uhum. né? Inseridos Maior, dentro da igreja. o maior pilar que você tem na sua casa é Deus. Participativos dentro da igreja e Jesus, né? Ensinar eles ali. E nós entendemos ao longo desses anos que a gente não quer herdeiros. Uhum. Nós queremos formar sucessores. Verdade. Quando a gente começou a pensar dessa forma, né? Que na verdade a gente já pensava com eles desde pequenininho. Meu marido sempre levava eles para fazer algum trabalho no escritório, Uhum. ajudar a pintar. Antigamente tinha taco, ajudava a colar taco. Então, desde pequenininho, Eles a gente sempre participarem, levou né? eles para a empresa. E de uns anos para cá, eles trabalham dentro da empresa. Que legal. Então, o que eles fazem? O pequeno, de 12 anos, está no marketing. Ai, que bonitinho. O do meio, de 15, ele está no TI suporte. Ó, E o mais velho está no financeiro. que top. Então, cada um está no Estão departamento. aprendendo, Eles né? saem, eles estudam de manhã, saem da escola, vão para o escritório, lá a gente almoça junto. Uhum. E depois eles têm um momento de fazer tarefa. Uhum. Depois da tarefa, eles vão cada um para o seu Que setor. legal. E ali eles cresceram demais. Que top. Sabe, eles têm entregado de uma forma, porque eles não lidam com o pai e a mãe. É verdade. Eles lidam direto com seus líderes. Entendi. Entendeu? Entendi. Ah, você não vai? Avisa o teu líder. Uhum. Ah, quem que vai te cobrar? Seu líder. E a gente deixa muito livre para os próprios Pros líderes. sim, Ó, corrigirem o que são precisa. colaboradores normais. Tá certo. Então, eles têm essa vivência com a empresa. Legal. Eu estou aqui com você, eles estão lá na empresa. Sim, que bom. Entendeu? Eles estão na empresa. Então, eles vêm construindo junto. Então, vai dando valor. Com certeza. Eles vão falando, a gente pode melhorar nisso, naquilo. Uhum. Então, eles vão, sabe, mãe, por que a gente não faz dessa forma? A gente poderia mudar isso daqui. Então, assim, é porque muito os jovens gostoso hoje de em dia, ver. eles têm uma visão, né? Que Tem. a gente não enxerga às Tem. vezes, né? Tem uma visão Eles muito estão dinâmica adiant- das é, coisas. estão Muito, adiantados. nossa, eu não pensei nisso daqui. Sabe aquela coisa assim? Nossa, minha filha me dá cada invertida, Não ela é? me ensina cada coisa. Eu falo, meu Deus, minha filha mais nova tem 14 anos. Eu falo, nossa, é tipo, né? Eles sabem muito hoje em Porque dia. se deixar dentro de casa, vai ficar fazendo o quê? É. Vai Verdade. sair da escola, Não aprende nada. vai vir almoçar, vai ficar... Vai jogar Olha lá videogame. se vai fazer tarefa e vai ficar jogando videogame. Então, assim, não é que não pode, mas tudo tem horário. Então, peraí, não, gente. Vamos trabalhar. Sim. O trabalho Com dignifica. certeza, com certeza. O trabalho te constrói, o trabalho te forja, o trabalho, ele é enriquecedor, Nossa, com te certeza. forma É verdade. como pessoa. É verdade. Nossa, Aquele muito lindo. negócio, vou trabalhar. Para! Não pode. Não pode. Tem que ter prazer, né? E a gente falando sobre trabalho, eu queria que você falasse então um pouco da sua atuação no direito tributário. Direito tributário. Porque muita gente nem sabe o que é direito tributário. E como é que vocês atuam nessa área? Porque você está atuando nessa área também ou esse aí fica só lá para o seu esposo? É a área dele, né? É a área dele ali. Mas foi aí que tudo começou, Sim, né? Sim. Então, conta pra gente um pouco. O direito tributário, então, quando a gente começou lá atrás, ele fazia um trabalho de captação de recuperação de crédito ICMS para produtor rural. Trabalhava na parte de produtor rural para um escritório de contabilidade, porque até então esses processos de restituição de tributos, porque a recuperação de crédito o governo eu gasto um tanto de óleo diesel, por exemplo, um produtor rural gasta um tanto de óleo diesel na minha propriedade, ou eu compro insumos ali, adubo, fertilizante. Eu tenho uma porcentagem que o governo me dá a título de devolução de imposto, que é o chamado princípio da não cumulatividade, que a Constituição garante para que os produtores rurais, no caso, entre outros, tá? Nós estamos focando no produtor rural, Tá. entre outros, recuperem o crédito. É um benefício, um incentivo fiscal. Então, nós fazemos isso por meio administrativo. Entendi. Aí, então, os contadores pegam a documentação desses clientes, notas fiscais e toda a documentação que a Secretaria da Fazenda solicita, e a gente faz esse pedido para o fisco devolver
para o produtor rural. Entendi. Lá o fisco, então, analisa a documentação e fala, teu crédito está ok. Uhum. Então, eu vou te dar em forma de uma carta de crédito. Uhum. Por meio de um portal eletrônico, você vai ter X valor. E esse X valor, dentro do estado de São Paulo, você pode utilizar para comprar mais fertilizantes, para você comprar maquinários, tratores e tudo. Então, dependendo do montante que o produtor tem, ele não precisa chegar na concessionária de trator, eu preciso financiar esse trator. Entendi. Não, ele usa aquele crédito, ele Legal. não tira dinheiro do bolso. Que bom. Muito bom. Então, essa é a recuperação que tem. Pessoa jurídica também tem, já num montante bem maior. Certo. E uma outra sistemática. Mas, então, nós fazemos esse trabalho. Entendi. O direito, ele entra aí para quê? Analisar a legislação, Uhum. porque o regulamento de ICMS o governo colocou ali, então você vai analisar o que é para fazer. Então, anda muito em conjunto. Por isso que nós temos os contadores e advogados para interpretar leis, para defender autos de infração. Sim. Então, às vezes, o cliente é autuado, né? Chega lá, aí nós vamos verificar. O fisco está cobrando certo ou não está cobrando certo? Isso aqui, o que é? Então, aí o direito entrou nessa necessidade de defender o cliente perante o fisco, né? Muito então, bom. Entrar com algumas outras demandas, e enfim. Então, foi nessa área que a gente tem o tributário, advocacia tributária. Tirou muitas dúvidas aí de muita gente. Que legal. E eu queria perguntar para você como que esse Integramente tem transformado a vida das pessoas, né? Voltando lá para o Integramente. Tá. E vocês fazem dinâmicas nas organizações também? Existem dinâmicas que você pode fazer para conhecer melhor, né, a pessoa? Tipo, ela não vai só responder pergunta, né? Vocês usam dinâmicas também? Eu queria saber isso. E como que essa forma, né, Integramente tem transformado a vida das pessoas? Sim. Lá na empresa a gente faz essas conversas, essas dinâmicas com os departamentos e às vezes com o time todo, né? Que eu falei, a gente reúne toda semana. Ali a gente discute filmes, a gente traz várias situações para que torne situações fora ali da empresa. Fora da empresa. A gente utiliza livros, a gente utiliza outros meios para que assiste podcasts. Assiste, então, para quê? Para que as pessoas possam ver que não é uma fala só da empresa. Entendi. Nós estamos preocupados que as pessoas cresçam entendendo como é que está funcionando o meio dos grandes empresas, dos grandes empresários, as coisas que acontecem. O que a pessoa precisa? Porque a pessoa não precisa morrer dentro da minha empresa. Verdade. Ela precisa estar apta a ser aceita em qualquer ambiente de trabalho. Sim. Aquilo que a gente puder contribuir, que ela possa crescer. Então, nós fazemos essas interações, sim. Né, e os líderes, eles são assim, abertos a aplicarem da forma que eles acharem as necessidades ali dentro do ambiente. Então, seria dessa forma, a gente, além dos testes que são só um instrumento, nós temos essas aplicações também, essas conversas, e nós já tivemos muitos resultados. Isso que eu ia falar, vocês têm recebido feedbacks? Muitos resultados disso. A gente pega porque a gente compara 6 meses antes com a avaliação nova, 6 meses depois. A gente senta, o próprio colaborador fala assim, uau. Teve uma mudança. Uau. Eu tive caso de falar assim, você está sobrevivendo, você não está vivendo. Como é que você está aqui assim, assim, assim? Na hora que pega depois de 6 meses, a pessoa fala assim... Nem se reconhece. Nem me reconheço. Olha só que... Mudou na minha vida particular, mudou na minha vida. Muda tudo. Né? Então, eles vão, sabe, tomando essa consciência e vai querendo mais, sabe? Querendo mais. Eu não tenho dificuldade com o teste. Quando as pessoas falam assim, você vai ser avaliada com os testes psicológicos, as pessoas tremem, né? No primeiro momento faz assim. É verdade. Mas lá, como o pessoal já tem esse... Porque a gente torna isso uma coisa muito leve. Porque... Então, se as pessoas soubessem, Roberta, o quão libertador é você falar, eu não sei e eu preciso de ajuda, resolveria tantos Ninguém tem problemas. Coragem, né? A gente quer sempre saber tudo. Eu não sei. Não tem como saber. Ai, nossa, eu sou assim mesmo. Eu tenho como você me ajudar?
é tão É libertador. verdade, é verdade. Então, tornar os testes, tornar essa devolutiva, esse plano de ação leve, só cresce as pessoas, só legal. cresce, né? Tem gente que fala assim, e aí, cadê meus testes? Que interessante. Na hora que você vai conversar, a gente já teve várias... o líder está fazendo reunião de alinhamento com o time. Eu preciso fazer um alinhamento com essa pessoa individual. Não está assim, assim, assado. A própria pessoa já chegou a pedir assim, tem como você pegar lá meus testes, só para eu tirar uma dúvida? Olha, tá vendo? Não, tem. Vamos lá. Que RH, tá aqui, trago. Ai, nossa, é verdade, eu fiz isso aqui e tal. Tá vendo? É um marco, né? É. Um marco. É. E como que você enxerga, doutora, o papel da mulher, assim, na liderança? Você está, né, na liderança. Uhum. Mas como que você enxerga o papel da mulher na liderança e no empreendedorismo nesse mundo hoje tão desafiador, nesses tempos tão desafiadores que nós estamos vivendo? Que ainda a mulher, ela tem ainda como que se diz assim? Ela não é barrada como antigamente, mas ainda ela sofre alguns preconceitos. Sofre alguns preconceitos. Mas eu vejo assim, a mulher, ela é... Bom, a Bíblia já fala que quando Deus criou a mulher, já criou com habilidades para desenvolver as tarefas que lhe forem atribuídas, que é auxiliadora. Idônea. Então, nós já fomos criadas com algumas habilidades diferentes. Se a gente entender, eu não estou dizendo que às vezes a gente não tenha que tomar frente de algumas coisas. A gente tem essa habilidade. Uhum. Só que o que eu vejo hoje em dia, às vezes, é que a mulher, ela no querer estar no poder, ela se perde. Entendi. Porque ela quer ser igual, né? Assim, não igual no sentido de quer ter as mesmas habilidades que o homem. E ela tem habilidades diferentes. Sim. A gente é frágil. A gente tem que aceitar que muitas vezes nós somos frágeis. Sim. Não é não ser inteligente, Isso, não é não tem ser nada a ver com isso. incapaz. É que nós somos vulneráveis. Uhum. Nós fomos feitas sensíveis. Assim, sensíveis. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente passa por períodos complicados todo mês. Todo mês, com os hormônios assim. Eles ficam brigando todo mês. Entende? Então, assim, é para nos lembrar justamente disso. Calma, você pode ser poderosa, você pode ser a mulher de Eclesiastes, quando Deus fala da mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela dominava tudo. Sim, é lindo. Ela era empresária, porque ela fazia comprava e adquiria negócio, vendia, comprava e tudo. Cuidava da casa, né? Dava ordem às servas. Ela era uma empresária. Verdade. E a Bíblia fala o quê? Que os olhos do marido e dos filhos a chamavam de virtuosa, igual você não tem, formosa. Ditosa. Aí eu falo assim, né? Eu preciso estar na frente para ser vista como formosa? Não, né? Eles é que tem que te admirar, né? É isso aí. Eu vivo numa casa com 4 homens. Já pensou se eu tivesse que lutar? Para sobressair. Eu já estou em desvantagem. Entende? É verdade. Mas eu vou te falar uma coisa, as coisas não saem tudo que acontece ali, geralmente acaba o quê? Mãe, eu vou fazer desse jeito aqui. Eu preciso, nossa, do jeito que você falou, dessa forma aqui. Sim, não precisa brigar. Não precisa brigar. Não precisa brigar. É respeitar os lugares. Sim. É igual sociedade. Você respeitou, o negócio flui. Verdade. Então, eu acho que a mulher, ela tem um jeito tão especial de ser que ela não precisa disputar poder. Quando a mulher começa a querer competir para obter o poder, ela se perde. É verdade. Ela se perde. Porque ela deixa a sua essência. É verdade. Isso é lindo mesmo. Muito profundo. Então, não tem que disputar poder, né? Não. Nós não precisamos disso. Não precisamos disso. A mulher precisa do quê? De ser vista. Ser olhada. Ela não precisa disputar poder. Então, eu acho que essa é a grande essência. Com certeza. Falou bem, falou bonito. E, doutor, nós estamos chegando ao final. Olha só. Como que passou rápido. Eu fico só de olho aqui no meu cronômetro, porque mulher fala bastante, né? Fala.
Dizem que a gente fala mais do que homem. Eu não acredito nisso, mas a gente fala bastante, Fala sim. bastante. E eu queria, para nós encerrarmos, que você deixasse um conselho. Que conselho que você daria para as mulheres que desejam investir mais na sua carreira? Né? Você já falou lindamente sobre a liderança da mulher, mas que você deixasse um conselho, porque tem mulheres que estão querendo fazer transição de carreira e Sim. tem medo, né? Sim. Você fez uma transição. Transição. Fiz. Foi ousada, Sim. foi difícil, 3 filhos, Sim. né? Sim. Então, uma mulher quer fazer uma transição de carreira, que quer abrir um negócio, ela tem medo. Eu queria que você deixasse um conselho para essas mulheres. Eu penso que um princípio primordial é: primeiro coloca nas mãos de Deus, peça para Ele te orientar. É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que eu vou? Então coloca na mão de Deus. Depois, aí você começa a planejar. Então, peraí, eu tenho um desejo. Eu tenho lido um livro chamado Cabeça de Campeão. Você tem um desejo. É um sonho. Beleza. O que você vai fazer? Esse sonho, ele não é realidade ainda. Então, parte para o segundo nível. Plano de ação. Então, assim, ficar esperando que as pessoas vão fazer por você, não. Cria um plano. Se dedica a um plano. Você precisa ter organização. Então, uma mulher organizada, ela pode ir muito longe, muito longe. E as mulheres têm habilidades para organização. Então, se você quer fazer uma transição de carreira, você tem que entender que, tá bom, eu vou começar algo novo. Eu tenho que saber daquilo 360 graus. Eu tenho que entender do negócio. Se eu ficar só, eu posso estar no operacional por um período curto de tempo, até aquilo escalar. Mas eu não posso ter a cabeça de uma pessoa operacional. Muita gente sabe o que faz? Pega as contas. Não aguento mais trabalhar nesse lugar. Vou pedir as contas para abrir um negócio, porque eu sei fazer um bolo bem feito e as pessoas elogiam o meu bolo. Eu vou abrir uma confeitaria. Aí pega o dinheiro todo do acerto, vai lá e compra forno, compra freezer, compra não sei o que, abre o negócio, aluga um lugar, põe uma portinha, porque todo mundo elogia o meu bolo. Os amigos elogiam o seu bolo. Na hora que você vai abrir o negócio, cadê os amigos? Cadê todo mundo para te ajudar a fazer o bolo? Porque aí você vai ter que fazer de madrugada, porque durante o dia você tem que ser a vendedora, você tem que ser a mulher do caixa, você tem que ser quem vai embalar e você tem que administrar ainda em banco e tudo quanto é coisa, porque você tem que ser a mulher empresária. Exatamente. Então, assim, calma. Um planejamento, ele é tudo. Quando você definiu seu planejamento, organizou, colocou as métricas, tudo certinho, aí você vai para pôr o plano em prática. E não desistir, porque quando vai colocar força no negócio, vai vir os atropelos da vida. Certeza. Mas se teu plano está bem estabelecido, não precisa ter medo. Seja forte e corajoso. Ele está contigo. Então vai. Só põe um plano em ação. Então é isso, uma organização. É saber ter esse discernimento, eu olhar de cima e ter o discernimento qual área que eu preciso organizar, o que está fora, o que eu preciso ajustar aqui. Então é isso. E é interessante que a pessoa até faça um teste, às vezes, né? Para conhecer as habilidades que tem. seu temperamento. Corta caminho. Corta caminho. Corta caminho. Corta caminho. E como faz para uma pessoa fazer um teste, doutora? Como faz? Então, os testes são psicólogos que fazem, né? Se ela precisa procurar uma pessoa que tem, né, uma psicóloga. Hoje em dia tem muito coaching, tem muita coisa. Tem teste tem online, teste mas online. eu não sei se eles são... Porque é o que eu falei, teste é um meio, é um instrumento. Se você quer se conhecer de uma forma melhor, mais completa, você precisa passar por um tratamento. Algumas sessões você precisa passar por sessões de terapia, não algumas. Precisa passar por uma terapia. Por quê? Porque aqueles testes vão ajudar você a entender onde é que está o seu problema. É uma direção, né? Como que eu vou corrigir isso aqui? Porque a pessoa pegar uma folha falando, você é isso... Tem coisa que você não vai concordar. É verdade. Porque a pessoa está com a visão distorcida. Sim. Ela nunca vai concordar com aquilo que está no teste. E se ela não concordar, ela não vai mudar. Ela não vai mudar.
Mas por quê? Porque ela tá com a visão distorcida de si mesma. E é só em terapia que ela vai conseguir enxergar isso. Verdade. Então, Interessante. Olha, é muito Sei. complexo, né? complexo. O ser humano é complexo demais. não é? É só um criador perfeito como Deus para fazer a gente É. desse jeito, né? Nossa, doutora, muito bom falar com você, muito interessante, foi muito legal essa conversa. Tiramos muitas dúvidas aí, né? Minhas principalmente, mas eu acredito que são muitas dúvidas também das mulheres. Sim. E por último aí, então deixa um abraço aí para quem você quer deixar, fala aí, deixa uma saudação para o pessoal lá que trabalha com você, Sim. para os seus filhos, para sua Sim. família, o marido está aqui junto. O maridão tá aqui, que eu amo de paixão. Tá eu só falo, de olho aqui olha, na gente. Isso é uma coisa muito importante. Eu tinha um medo de errar na escolha do marido, você não tem noção. Eu sempre Imagina. pedia para Deus assim, Deus, não deixa eu errar. Não posso errar Olha, nisso. se eu tiver cega, você faz alguma coisa para tirar da minha vida, porque Verdade. assim, eu não quero errar, porque é a principal, para mim é a principal escolha. Pro resto da Porque vida. se você vai casar, você tem a intenção de permanecer num casamento e com uma pessoa parceira, você tem que acertar. Ah, tem defeitos? Tem, assim como eu Claro. também tenho. É. Mas é uma pessoa visionária que está sempre assim, ó, faz e eu só vou. Faz e eu só vou. Faz e eu só vou. Graças porque eu a Deus. acredito. É isso mesmo. Então, é nesse sentido, sabe? Então, além de deixar um abraço, um beijo enorme pro meu marido, os meus filhos, né? Que são a razão aí da minha vida, são tudo que... São os frutos. É verdade. São os frutos. Então, eles... Fruto desse amor lindo, né? Que Deus fez. Eles são maravilhosos e eu estou muito orgulhosa deles Que e bom. admirada por eles, porque eles têm se esforçado e têm se reinventado e se descobrindo, e é tão bonito acompanhar isso. E os meus colaboradores da minha empresa, né, que assim, gente, eu não tenho o que falar, sabe? Esse ano que passou, você vê as pessoas mudando, as pessoas ali entendendo, com garra, com gosto, e falando assim, não, eu consigo, Sim. eu entendi, sabe? Você fala, faz um curso aqui, vai ler isso aqui, que a gente também manda para fazer curso Aham, fora, sabe? legal. Ó, você vai e tal, quem vai agora? Fulano, ciclano, eles nem falam que não. Ó, que Não, top. eu vou, tô lá. Não, pode contar comigo. Eu me resolvo. Muito bom. Sabe? E isso é muito bacana, muito bom. Então, essa fase que a gente está vivendo como empresa é muito boa, porque aquilo que a gente reflete lá dentro, os clientes também percebem. Uhum. Os clientes vão percebendo. E aquela coisa, nossa, teu time responde rápido. Nossa, teu time isso aqui. É. Então, você vai que as Nossa. coisas estão acontecendo. Não é só porque a gente fala, é porque vem o resultado Isso de é fora. muito bom. Então, eu quero deixar aqui um abraço para todo o meu time, meus pais também, que eu amo demais, fundamentais na minha vida. E é isso. Isso aí, pessoal de São José do Rio São Preto. José do Rio Preto, né? na minha cidade, que me É acolhe. isso aí. Muita gente bacana, Eu viu? também quero deixar um abraço para os meus familiares que estão em Sim. São José do Rio Preto, que Ah lá. vão me assistir. Às vezes até conhece você e eu não estou nem sabendo, né? Pois é. Mas depois eu vou receber lá os comentários. Eu Isso conheço aí. a doutora. Mas então tá bom. Doutora Jéssica, então mais uma vez agradeço muito pela sua presença aqui. Abrilhantou hoje o nosso podcast, viu? Obrigada, foi ótimo. E foi muito bom essa entrevista. Eu gosto muito de falar sobre essa área, porque eu tenho pais advogados, né? Sim. Cresci ouvindo eles falar sobre direito, meu pai e minha mãe, né? E meu pai, ele tem paixão, né, pelo Sim. direito. Então, é muito gostoso ouvir você falar. Eu gostaria de ter feito direito também, Sim. mas eu sou muito da humanas, assim, sabe? Sim. Eu gosto de escrever, eu viajo muito. Você está falando aí, eu já fico imaginando tudo. Eu poderia escrever tudo em um livro da sua vida Sim. agora. Sim. Então, eu fui para a área da pedagogia, mas eu acho muito linda essa área do direito, viu? Então, Sim. vocês estão de parabéns e que Deus continue abençoando o trabalho de vocês, que vocês prosperem cada dia mais, Obrigada. continuem nessa missão, né, de não apenas crescer como empresa, mas Sim. também crescer como seres humanos, Sim. ajudando pessoas. Eu Sim. vejo que a missão de vocês não é só enriquecer financeiramente, Não, é agregar valor na vida das agregar pessoas. valores. E eu vi pelo pouco aqui que eu te Sim. conheci que vocês têm feito isso. Sim. Então, que Deus continue abençoando vocês cada dia mais e que prosperem muito e que ajudem muitas pessoas. Sim. Tá bom? Obrigada. Então, leva aí nosso abraço aqui do Sim. nosso podcast lá para São José do Rio Preto, para os seus Ótimo. familiares, para os seus filhos. Obrigada. E
Quem sabe um dia a gente vai fazer aí um programa ao vivo, um talk show aí, que a gente já está pensando, um programa de entrevistas ao vivo, né? Mas muito obrigada pela sua presença, Eu tá que bom? agradeço. Gente, esse foi mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse podcast, compartilha. Olha que podcast interessante, essa história inspiradora da doutora Jéssica. E manda esse podcast aí para todo mundo, tá bom? Um beijo para vocês, nos acompanhem. Temos sempre aqui mulheres inspiradoras como a doutora Jéssica, sempre trazendo histórias, trazendo novidades, lições de vida, falando sobre trabalho e muitas coisas bonitas e gostosas, que às vezes a gente traz cozinheiras. Aqui a gente tem de tudo, viu, gente? Mas acompanhem nosso podcast aí toda semana com uma história nova. Um beijo para vocês, Deus abençoe e até o próximo podcast. Tchau, tchau!